Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs da nossa Arquidiocese de Londrina, agentes de pastoral, da pastoral familiar, membros da igreja. Que bom que vocês estão conosco nesta tarde para participar desse nosso projeto de lives, de formação de agentes de pastoral, de membros da igreja. Nesta primeira formação, nós estaremos apresentando um percurso de discussão, de reflexão sobre igreja e bioética. Então, apresento a vocês o Padre Rafael Solano, que se dispôs a estar conosco neste dia para nos ajudar nesta reflexão. E peço a você que, se você, ouvindo a reflexão, tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, mande para nós no nosso endereço e nós passaremos ao Padre. Mas preste atenção nessa formação, reproduza ela na sua paróquia e vamos continuar fazendo parte da nossa igreja e nos preparando cada vez mais para os desafios que a modernidade nos coloca no dia a dia. Muito obrigado e vamos participar agora da formação com o Padre Rafael. Saúdo a Dom Jeremias, nosso prezado arcebispo, ao Padre Cleiton, assessor da Pastoral Familiar Arquidiocesana, e junto a ele a todos os irmãos presbíteros, diáconos permanentes, coordenadores e coordenadoras das diferentes paróquias na nossa bem querida e amada Pastoral Familiar. Saúdo a todas as famílias e, claro, aos queridíssimos casais, aos filhos, aos netos, aos genros, nora, sogra, sogro, aos viúvos e às viúvas, e a todas as famílias, à luz dessa belíssima premissa do nosso caro Papa Francisco na Amoris Laetitia. O amor da família é um presente no meio de toda a sociedade. Nesta primeira formação, através dos meios de comunicação social, temos que agradecer profundamente a PASCOM Arquidiocesana e a todos os meios de comunicação que estão fazendo possível com que esta transmissão chegue até cada um de vocês. O tema proposto é Igreja e Bioética, Bioética e Família. Em 1970, um médico chamado von Ranzel-Potter trabalhava na incipiente oncologia de um hospital no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Este médico visitava os pacientes e, ao visitá-los, sentia um pouco de preocupação e angústia ao perceber que muitos dos pacientes queriam verdadeiramente passar os últimos dias da sua vida sem dor. E pediam para que o médico, por favor, fizesse a caridade da terapia, da falsa terapia chamada eutanásia. Acelerar o processo de morte. O doutor von Ranzel-Potter, preocupado com isto, participou num congresso nacional dos Estados Unidos sobre o tema principal, o final da vida. E foi assim como nasceu este neologismo americano, bioethics, bioética, a ética da vida humana. Amigos, 1974, já pensaram? Já se passaram mais de 40 anos. Houve uma revolução cósmica no mundo da vida. Primeiro, a grande proposta da inseminação artificial em 1978. Depois, a outra grande revolução, a eugenia e a manipulação embrionária. E, posteriormente, entramos numa situação muito mais acelerada. Os alimentos. Começaram a aparecer
transgênicos, incluídos dentro da comida que todos nós consumimos. Houve uma revolução imensa de tecnologias, nanotecnologias, princípios vitais. Houve um confronto entre a sociedade e a medicina. A ciência e a técnica se tornaram muito mais próximas de nós. E diante de todo este cenário, João Paulo II teve uma ideia, uma inspiração. Em 25 de março de 1995, presenteou o mundo com uma carta verdadeiramente magna sobre a vida. O título, Evangelium Vitae, o Evangelho da Vida. João Paulo II lembrou ao mundo inteiro, aos cientistas, aos cristãos e aos não cristãos, que a vida é sagrada e que a sacralidade da vida deve ser cada vez mais recebida e permeada pelos membros da sociedade familiar. A partir do momento no qual você coloca um eclipse sobre a vida, dizia João Paulo II, você vai perdendo a luminosidade de todo o entorno. A grande pergunta da encíclica até os nossos dias é: onde está o teu irmão? Vocês lembram da passagem do Gênesis, quando Caim acaba com a vida do seu irmão Abel. Quando Caim queria se esconder do mal que tinha causado, o Senhor lhe fez uma pergunta: onde está o teu irmão? O que fizeste com o teu irmão? Antes do meu pai ser meu pai, ele é meu irmão. Antes da minha mãe ser minha mãe, ela é minha irmã. E a defesa da vida nasce sem condicionamento nenhum. Não existe uma condição sobre a qual eu tenha que pensar para provavelmente defender ou não defender a vida. A vida não pode ser atacada. E aqui é onde está o entorno e a realidade de um mundo que cada vez mais está causando sérias feridas na vida. Vamos falar nesta tarde em 3 grandes feridas que, infelizmente, estão atingindo a minha e a tua família. A primeira ferida, o isolamento afetivo, o distanciamento afetivo, a insensibilidade dos membros do núcleo familiar. Muitas vezes o suicídio começa no isolamento afetivo familiar. Quando o marido já não diz mais nada para a sua mulher. Quando a mulher não significa mais nada para seu marido. Quando os filhos se sentem chateados de estar em casa. Quando os filhos dizem: puxa vida, que chato, tenho que voltar para casa, minha casa é um saco. Quando isso começa a acontecer, é um sinal gravíssimo, porque significa que temos perdido os laços de comunhão entre os membros da nossa família. Esse isolamento afetivo, essa falta de comunhão entre uns e outros, vem sendo propiciada até pela arquitetura. Quando nós chegamos à nossa casa em Neiva, Colômbia, me lembro tanto. No quarto dos meus pais tinha um banheiro, mas no meio dos nossos 3 quartos tinha um único banheiro para os 3 filhos. Tinha um único shampoo para nós 3. Tinha um único sabonete para nós 3. E os 3 tínhamos que nos virar
para poder verdadeiramente nos encontrar e não nos desencontrar nas diferentes horas de casa. Era agradabilíssimo porque ali surgiam discussões, brigas, alegrias, choros, preocupações, enfim, era a nossa história familiar. Ninguém tinha no seu quarto uma TV privada para si. A TV era para todos. A bicicleta era de todos nós. Os espaços familiares estão se individualizando cada vez mais. E isto é um fenômeno seríssimo do isolamento. Alguns filhos impedem seus pais de entrarem nos seus quartos. E alguns pais de família propiciam esse isolamento, pensando que se o filho ou a filha estão quietinhos em casa, as coisas vão estar melhor. Lembremos, família, espaço de convivência em volta de um único fogão, família. Está acabando com a vida familiar, gente. Está trazendo sérios problemas o isolamento afetivo e a insensibilidade familiar. Valeria a pena nos perguntarmos, juntamente com a grande ciência da psicologia e da psiquiatria, se muitos dos suicídios entre os adolescentes não nascem no isolamento. O suicídio não acontece no dia em que a pessoa tira e acaba com a sua vida. Não. O suicídio acontece muito tempo atrás, quando a pessoa começa a ficar de lado. Uma segunda grande ameaça nas nossas famílias é a cultura contraceptiva. João Paulo II, na encíclica, nos diz duas coisas maravilhosas. Número 46 da encíclica, Evangelium Vitae, Evangelho da Vida. Quando o homem e a mulher não se abrem para a vida, a cultura contraceptiva imediatamente ocupa o lugar primordial das relações conjugais. E por trás da cultura contraceptiva sempre está a cultura materialista, econômica, utilitarista. Em muitas famílias católicas, o uso da camisinha é a coisa mais normal. Muitos casais no seu relacionamento conjugal utilizam a camisinha, utilizam o DIU, utilizam outro tipo de contraceptivos. Muitos pais de família católicos incitam os seus filhos a terem uma vida sexual excessivamente prematura, desrespeitando a puberdade, por exemplo, a riqueza da inocência e do pudor. Quando numa família a única resposta para a sexualidade é a camisinha ou a pílula do dia seguinte, você, como pai de família, está desnorteando a riqueza da experiência humana do seu filho e da sua filha. Se a solução estivesse numa pílula, se a solução estivesse num contraceptivo, então todos os problemas do mundo já teriam se acabado. Porque desde 1960, quando se popularizou o uso da pílula e da camisinha, o mundo o único que tem feito é produzir estas duas coisas. E em nenhum segmento e em nenhuma situação você pode afirmar ou dizer tranquilamente que nós estamos bem no campo da sexualidade, porque não é verdade. Cada dia mais aparecem grandes desafios e problemáticas entre os adolescentes, jovens e adultos para trabalharmos a nossa sexualidade. A cultura contraceptiva é uma cultura da morte. E muitos casais, por exemplo, muito bem casados, com uma solidez cristã, pensam que o matrimônio que não gera filhos
tem que fazer de tudo para alcançar o último escopo da vida conjugal. Ou temos um filho ou o matrimônio acaba. Esse não é o caminho. Os filhos são um dom de Deus. Eu sou um dom para meus pais. Os filhos que você tem são um dom para você. E os filhos que você não teve são um dom de Deus na sua vida. Troque essa expressão esterilidade, infértil, por uma expressão muito mais agradável e muito mais cristã. Paternidade alargada. Você não precisa ir numa clínica de óvulos ou numa clínica de espermas para poder iniciar um tratamento genético. Você não precisa disso. Também faz parte da cultura da morte. Nós somos chamados a esperar a vida como um dom. E esse dom, por exemplo, vai dando resultados na caminhada dos tentantes, tentar até um determinado momento da vida. Depois, talvez, a natureza não tenha mais esses condicionamentos. Mas a paternidade alargada entende uma nova gestação, a adoção. Adotar uma criança é um novo tipo de gestação. E é um novo tipo de gestação que brota no coração de muitos casais. Quantos casais que estão participando desta live têm filhos adotivos? Que presente de Deus, que grandeza do seu coração. Essa segunda ameaça traz consigo graves problemáticas, sabem? Primeiro, porque muitas pessoas são manipuladas. Quando você compra um embrião, quando você seleciona um embrião, você tem que pagar. E todos nós sabemos que não é um custo mínimo, é um custo altíssimo. O amor não tem preço. O amor nem se compra, nem se vende. Temos que começar a repensar, à luz desse número 46, dessa belíssima encíclica, Evangelium Vitae, o Evangelho da vida, que o Senhor nos dá a vida como um presente e assim devemos vivê-la. A terceira ameaça está mexendo profundamente hoje nas fibras de muitas pessoas. Muitos de nós não queremos passar pelo sofrimento, só que o sofrimento é inevitável. Esta live está se fazendo numa hora muito difícil, a hora de uma pandemia. Eu estou com medo e eu sei que você também está com medo. Todos nós temos um frio na barriga quando nos vemos totalmente desprovidos de segurança. Mas a vida humana, na sua fragilidade, é sempre cuidada pelo nosso Deus. Um dia vamos ter que enfrentar a morte. Nós temos que criar condições para salvaguardar a vida de todos. Mas cada um de nós, de forma individualizada, vai ter que enfrentar o drama da morte. Então, você não pode procurar a eutanásia como se fosse a única solução. Eu não quero sofrer. Eu não quero que meu pai sofra. Por favor, desligue nele antes de tempo. Isso vai contra qualquer princípio da vida. Para outros, a distanásia. Sustentem a vida porque se vocês não sustentam essa vida, eu vou morrer juntamente com ele. E tem gente que paga milhões de dinheiro tentando manter, através de terapias desnecessárias, a vida de um paciente que já está muito além das possibilidades da própria ciência salvaguardar. Vamos trabalhar profundamente pela ortotanásia, a morte digna de todos nós. Respeitar o momento final através dos cuidados paliativos. Cuidar paliativamente significa multiplicar as ações de amor. Um paliativo é uma ação de amor milionária. Investir nos paliativos. Tantos de nós, quando chegue um momento final, se for da vontade de Deus,
estaremos perto das pessoas que nos amam. Que tal aprender a cuidar nas últimas horas? A vida está sendo ameaçada e estamos perdendo a possibilidade, a riqueza de respeitar a vida desde o seu início até a morte natural. 3 grandes ameaças citadas por esta belíssima encíclica. Por isso, a bioética personalista é um caminho oferecido através de todo o magistério da Igreja. E a pastoral familiar, não somente em Londrina, senão no mundo inteiro, deve tomar consciência destes grandes desafios. Não podemos continuar deixando de lado a decisão da vida para terceiros, nem muito menos terceirizar a defesa dessa vida. Temos que ir passo a passo, providenciando os elementos necessários que nos levam e nos conduz a proclamar a vida como um dom de Deus. Dias atrás foi celebrado também, através deste sistema da Life, o 10º Simpósio das Famílias. Violência e educação. Somos violentos quando não respeitamos a vida em todas as suas fases, em todos os seus momentos. A Evangelium Vitae veio para ser um verdadeiro evangelho, boa nova da família. Boa nova de cada uma das pessoas que vai construindo os seus relacionamentos. Desde a pastoral familiar, nós temos que trabalhar constantemente. Temos que tentar atingir as pessoas isoladas afetivamente. Gostaria de me referir particularmente aos viúvos e às viúvas. Vocês são uma classe privilegiada na Sagrada Escritura. Deus tinha uma paixão pelas viúvas e pelos viúvos impressionante. São queridos por Deus. A viuvez não é uma UTI afetiva. A viuvez é um tempo de graça e de preparação para muitas outras possibilidades que a igreja tem dentro da sua realidade, dentro do exercício da sua pastoralidade. Porque é na pastoral familiar que os viúvos e as viúvas conseguem desenvolver uma viuvez que os santifica. Aos adolescentes. A pastoral do adolescente, para mim, é o maior desafio do século XXI. Trabalhar com adolescentes é um trabalho de filigrana. 30 anos atrás, 40 anos atrás, a adolescência estava situada num processo cronológico. Hoje não é mais. Hoje a adolescência pode estar até presente em pessoas que superam os 40 anos. Então, essas dimensões têm que nos levar a rever a nossa participação para impedir esse isolamento. Tornemo-nos cada vez mais sensíveis, por favor, queridas famílias. Tenhamos um espírito de sensibilidade para com o outro, para vencer essa primeira ameaça. Não adianta que continuemos todos encardidos, furiosos, secos, distantes. Não. Precisamos vencer o isolamento afetivo, dando espaço a uma aproximação afetiva. Sozinho, nunca. Nunca sozinho. Nunca sozinha. Em casa, jamais. Em casa, temos que estar acompanhados. Evite esses espaços de isolamento em casa. Não são sadios. Às vezes precisamos ficar um pouquinho sozinhos, claro, na solidão que constrói. Mas quando estamos em casa, quando estamos todos juntos, a maior alegria é saber que estamos ali. Da mesma forma, essa segunda ameaça tem que ser cada vez mais tratada com uma ótima educação para a sexualidade. O verdadeiro significado da sexualidade
nasce na experiência humana, no relacionamento, na identificação. Pastoral familiar, nós temos que nos unir com a catequese para trabalhar a dimensão da sexualidade, uma antropologia renovada. Especialmente onde os homens e as mulheres tenhamos um espaço de diálogo franco e aberto sobre a nossa situação sexual. É fundamental fazer esse estágio: sexo, sexologia e sexualidade. O sexual e o sexo dizem relação a uma parte orgânica, mas a sexualidade é a parte por inteiro, porque permeia toda a pessoa humana. Temos que trabalhar, e esse trabalho vai nos abrir portas belíssimas, relacionamentos muito mais sadios, amizades muito mais duradouras e, particularmente, uma abordagem alegre da castidade. A castidade ficou na última das gavetas, porque 99,9% dos católicos pensa que castidade é abstinência sexual. Com todo respeito, estão muito equivocados. A castidade é uma força espiritual que nos liberta do egoísmo. E somos egoístas, gente. Somos muito egoístas. Pessoas formadas para a castidade não são egoístas. Há muito ciúme no meio dos casais. Há muito ciúme no meio das famílias. Muitas invejas completamente desnecessárias. Vamos tentar estabelecer momentos formativos para a sexualidade. Assim conseguiremos trabalhar a segunda ameaça. E por último, a defesa da vida, especialmente com os pacientes terminais, com pessoas que passam pelo drama mais próximo da morte. Temos que trabalhar profundamente o cuidado. A pandemia tem nos levado a todos a pensar no cuidado. Eu sinto profunda dor quando vejo uma pessoa na atualidade caminhando pela rua sem máscara. Eu digo, esse amigo, essa amiga não entendeu toda a grandeza do que significa cuidar-se e cuidar o outro. O distanciamento social é uma forma de cuidado. O respeito pelo uso com o álcool gel. Tudo isso não é para Rafael, não é para mim como pessoa. É para o nós, para o todos, que fazemos parte da grande criação. Querida pastoral familiar da nossa amada Arquidiocese de Londrina, temos esse grande desafio. Não se trata de vencermos as ameaças. Se trata especialmente em fazer com que cada uma dessas três ameaças possa ser cada vez mais trabalhada para alcançar um dia a grandeza da vida. Gostaria de encerrar esta nossa live com duas propostas. A primeira nasce da Amoris Laetitia. Que grande instrumento de trabalho. Que grande GPS para encontrar uma resposta aos desafios da família. O quinto capítulo. O quinto capítulo vai apresentando passo a passo a grandeza do amor familiar. O amor que não sente inveja. O amor que se constrói. O amor que fortalece o respeito. O amor que fortalece os relacionamentos. À luz desse quinto capítulo, nós, como pastoral familiar, podemos trabalhar profundamente todas as raízes da bioética personalista. Muito mais importante do que a descoberta da vacina contra o Covid-19, é bem mais importante descobrir um caminho para o diálogo em casal. É fundamental encontrar esse caminho em casa. Como o casal pode dialogar? Como o casal pode se reencontrar após uma briga? Como os filhos podem estabelecer pontes de comunhão, já que é uma frase tão utilizada pelo nosso querido Papa Francisco.
E a segunda proposta é não somente para os casais, senão para todos nós, presbíteros, diáconos permanentes, agentes de pastoral. A nossa pastoral familiar não pode continuar sendo uma pastoral para casais. Nós temos que envolver a família toda, com os novos tipos e com os novos paradigmas de famílias, com as novas formas de ser família, com os novos desafios de ser família. Nós não podemos deixar famílias aleijadas, traumatizadas, escondidas, martirizadas. Não. Todas as famílias fazem parte da grande família. Algumas famílias precisam de maior atenção. E é com elas, e junto com as outras, que nós vamos tentar dar este grande passo que desde a Evangelium Vitae até a Amoris Laetitia, o Senhor nos concede viver. O ano que vem, por incrível que pareça, a Evangelium Vitae completa 40 anos. Que presente de Deus, hein? Vale a pena celebrar, festejar, vivenciar, juntamente com a Familiaris Consórcio, juntamente com a Humane Vitae, juntamente com tantos outros documentos que nos ajudam a descobrir a alegria de sermos família. Não podemos perder esse horizonte. E a bioética é uma ciência que vai nos dar um grande apoio para alcançarmos este objetivo. Desejo a toda a pastoral familiar, a todos os grupos de pastoral familiar e a todos os movimentos familiares a paz do Senhor Jesus. Lembremos-nos, próxima sexta-feira, dia 19, é a festa do nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus. Do coração de Jesus só pode verter ternura, bondade, carinho para com cada uma das famílias. Coração de Jesus, abençoai a pastoral familiar da nossa arquidiocese, abençoai cada família, cada lar, cada espaço onde tu, coração divino, vives no meio do amor e da esperança. Obrigado, Padre Cleiton, pelo convite. Obrigado, casal, coordenador. Obrigado a todos vocês pela participação. Que Deus continue abençoando todas as nossas famílias.